Seja muito bem-vindo ao Profissão Corban, hoje em casa, mas vamos lá. Como tá aí, Paulo? Em casa também? Fala, Vanessa, beleza? Fala, galera. Tô aqui também, home office. Na verdade, a gente podia estar junto, mas o prefeito daqui não ia deixar eu sair, o prefeito daí não ia deixar eu entrar. Bem, Então, vamos fazer aqui um call mesmo para passar esse momento louco que a gente está passando e passar para o pessoal da ponta um pouquinho da nossa vida que a gente já passou aí. do É isso dia que aí. o Hoje, governador disse que é para fechar tudo, vai ficar aberto, então, farmácia, mercado, padaria, só o essencial, né? Posto de gasolina. E nós fomos para o quê? Para o home office, né? Vamos Você aqui. tem visto o pessoal, a galera, tudo foi para o home office aí? Então, tem várias realidades, na verdade. A maioria que é balcão, com certeza o povo está fechando, alguns fechando e trabalhando dentro, os que não são porta para rua, dentro do centro. Outros já partindo de fato toda a equipe para o home office. Call center, em sua maioria, tem gente abrindo, porque geralmente é em prédio, e Eu aí assisti não uma tem live do fiscalização. governador ontem e ele falou que indústrias e call center não precisa fechar, desde que tome as medidas de prevenção, os EPIs, que já é obrigatório, o distanciamento, se eu não me engano, de 1 metro. Ele falou ontem à noite. Então, os Ah, call tá, centers não precisam fechar. tá. Então, são várias realidades, na verdade. Loja de rua, que são a maioria, via de praxe, eles estão fechando, logicamente, quando se localiza no centro. Alguns eles estão fechando a porta, abaixando a porta, mas estão fazendo um atendimento ali, ligando mesmo, ou na planilha, ou por sistema. Então, cada um ali na sua realidade está se virando e a coisa está acontecendo, não para, né? É verdade. Aqui a gente tinha a opção de trabalhar dentro da loja, né, dando distanciamento, ou cada um ir para sua casa. Na nossa operação, nós optamos por cada um ir para sua casa. Eu acho que fica esse convívio de ficar dentro de casa e a proteção é lógico que é maior, né? Não ter que sair de casa. Então, como a Total. gente conseguiu fazer isso, eu acho que a melhor opção é ficar em casa, mas para quem não pode, não quer, também dá para fazer dentro da loja, porta fechada. Que a intenção é não ter contato com o público, evitar aglomeração, essa é a intenção. Então, hoje É, eu queria. Oi, pode falar? não é isso. Pensando em tudo isso que a gente está conversando, a gente separou alguns tópicos aí que você deve estar na mão já com a nossa colinha, para poder esmiuçar para o pessoal. De repente, conecta com alguma coisa aqui que a gente está falando para aplicar na realidade que você está aí na ponta. Exatamente. Nós separamos aqui alguns tópicos e separamos por realidade. Então, o balcão, o pessoal, a maioria da galera tem balcão e não tem sistema. Trabalha ainda no Excel, na planilha ali. E eu queria ver com você quais são os pontos principais para quem trabalha, decidiu fazer o home office, mas não tem sistema para poder controlar isso. Sim. Vamos falar então da maioria que hoje é o balcão. Vendo ali balcão, no tete a tete com o cliente, no dia a dia, que tem contato direto com o cliente. Esse pessoal já sabe das notícias, de repente até antes de alguns. Você vê que você mesmo deve estar recebendo ligação de cliente aí falando, poxa, aí já saiu o prazo de 84 meses, já saiu a taxa de 1,80. Ou seja, eles estão muito mais, vamos dizer assim, digitalizados nessa coisa de rede social e informação. Então, nesse método, com tudo isso de informação de cascata que está chovendo para nós, primordial, já que não pode ter esse contato, a primeira coisa que parte aí é o processo. Né? A gente começar, por exemplo, você vai com a sua equipe lá, você tem uma menina da formalização, uma da digitação e o pessoal da venda. Quando você cria processo até para o home office, tudo ficando claro, a gente começa a entender e fazer do jeito que o gestor fala. Por exemplo, você vai lá, como que, por exemplo, no seu caso, você vai lá e determina algumas ligações, por exemplo, você vai lá, eu preciso que você faça 30, 40 ligações no dia, faladas. Eu Uhum. preciso que você me pontue cada ligação, o que deu certo, o que não deu, editar uma planilha que você tem aí predisposta para poder passar para ele e no final do dia, esse feedback diário, ele te devolvendo o que aconteceu, o que não aconteceu, até para você ter essa gestão até do tempo do cara, porque dentro de casa, vamos combinar, é mais gostoso, só que se a gente não se modelar nesse estilo de home office, acaba saindo o tiro pela culatra. Sim, e agora é o nosso momento, né? Agora é o momento.
Só para você ter ideia, mesmo sem estar em votação ainda, os 5% adicional, que a gente vai entrar nesse item, são 22 para 23 bilhões que o governo injetou no nosso mercado só de esticar o prazo para 84 e a taxa para 1,80. É muita grana. Vamos falar, é uma grande responsabilidade, né? Porque nesse momento eles estão contando com a gente para dar uma impulsionada na economia. Então, eu acho que a gente se preparar para isso, porque realmente é o nosso momento de vender muito, de ajudar a galera, porque esse dinheiro vai fazer diferença para quem está lá, parado em casa, e as contas vão ficar inevitável. Então, esses 23 bilhões na economia vão fazer uma diferença enorme, ainda mais se a gente conseguir sair disso logo. Imaginou o povo andando e gastando esse dinheiro, pagando conta, colocando a casa em ordem, que é o que eu almejo, e eu acho que a maioria também, é que isso a gente saia disso quanto antes. Eu tinha separado fala, aqui. Né? Oi? Pode falar, vamos lá. Ele dá um retorninho aqui. Então, eu tinha separado aqui. Separação de lista. A gente começar a separar o que a gente quer trabalhar. A gente falou disso em outros vídeos, mas o foco permanece o mesmo, correto? Sim, sim. O primeiro item, no caso aí que você levantou, que a gente anotou, é para, de fato, fazer uma particularidade banco por banco, quantos bancos, vamos dizer assim, aceitam de 12 para cima, de 6 para cima, enfim, cada banco tem a sua regra, banco X, banco Y, e aí dentro daquele mundo, você já começa a fazer o filtro dessas bases, começa a fazer o filtro de tudo que você tem da sua carteira, para chegar na hora que liberar, mais tardar, segunda-feira, mais popularmente conhecido como amanhã, já está tudo engatilhado para você só subir a listagem para o seu pessoal da venda e assim eles conseguirem ganhar muito mais coisas e ser muito mais, vamos dizer assim, assertivo nas ligações, porque quando você já faz esses pré-filtros para deixar tudo pronto para ele, lembra que a gente falou que não tem limite para você ser detalhista no nosso ramo, e passa também pela venda. Quanto mais detalhista, quanto mais você colocar detalhes nos filtros, mais assertivo vai ser a venda, com certeza. Então, na prática, eu pego minha carteira, separo por banco e vejo qual dos bancos é mais vantagem eu começar. Vejo qual banco tem menos pagas, ou melhor, eu acho que é melhor começar por remuneração, né? Ver qual banco ele está remunerando. Fazer ali a rentabilidade versus... e a gente tem que lembrar que não é o momento de fazer portabilidade, é bem arriscado você fazer portabilidade nesse momento, porque pensa aí comigo, é como se você tivesse um outro aumento para fazer. O prazo vai estender, você mesmo me comentou que só de esticar o prazo e colocar para 1,80 está sobrando quase, sei lá, 3, 4 mil para o cliente. Então, assim, é uma realidade toda diferente do aumento, onde está liberando um ticket muito maior. E, assim, se a gente começar a fazer portabilidade nesse período, a chance de dar errado, não de você tomar prejuízo, até porque a maioria dos bancos hoje, o risco é do banco. Mas, assim, de você perder tempo, e tempo é dinheiro. Realmente, você vai estar refazendo a retenção para o banco ligar e já saber quem quer. Realmente, eu acho que nesse momento fazer portabilidade vai ser trabalhar de graça mesmo, porque o banco vai reter, e vai reter bonito, porque o valor liberado é grande. Sim, sim. E assim, é um serviço rápido, o refinanciamento é uma coisa rápida, o dinheiro cai rápido na conta, o relatório também de comissão é rápido, tem bancos aí fazendo também digital refinanciamento, ou seja, ainda mais para esse momento que o pessoal, de repente, não quer sair de casa, não quer receber ninguém, o digital sai aí como uma área de escape, vamos dizer assim. Ele consegue atender o nosso cliente sem nem que eu, nem você, nem eu, o cliente final, precise sair de casa. Então, vamos analisar 3 pontos, então, quando eu pegar minha carteira. Eu olhar a rentabilidade, eu olhar se é digital ou não, isso vai ter um grande peso, e eu olhar também o tamanho do volume da minha carteira, porque não adianta eu escolher um banco que, para mim, vai ser bem rentável, que ele é digital, só que eu tenho 3 gatos pingados para refinanciar. Não adianta. Faz sentido. Então, é olhar esses 3 pilares, né? O tamanho da minha carteira em relação ao volume que eu posso refinanciar, olhar o banco, a rentabilidade desse banco, e olhar se eu quero arriscar o digital nesse momento e fazer tudo no digital pela praticidade. Sim, e voltando ali, só dando mais um retoque, cada um na sua realidade, logicamente. Você, por exemplo, você tem uma pessoa para cada setor, você tem uma equipe para cada setor. De repente, um cara ali tem 2, 3 funcionários no máximo, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que abraçar muita coisa do back-office, com certeza, e, assim, até de repente da venda, porque de repente ele tem uma carteira antiga, que já é aquele cara já que é tempo de mercado igual a gente, já faz muito tempo que ele está,
E é uma oportunidade agora de levantar a venda e ter a caixa que há um tempo já a gente não tem. Tirando aquele aumento que foi em R$ 900 de ticket, tem um tempo, já tem o quê? Uns 3, 4 anos isso. Ou seja, agora é o momento, sim, de buscar o refinanciamento, esquecer um pouco da portabilidade, deixá-la de lado, para, sim, seguir ali no refim, para posteriormente, depois que passar esse 5% ser real, aí sim, aí a gente decola e vai de novo para as cabeças. Esse é o movimento, então, fazer processos, criar filtros, deixar cada um no seu galho ali, no seu setor fazendo, e a gente também pôr a mão na massa. Então, eu acho que aquele cara que você citou, que às vezes tem 2 pessoas e ele faz o administrativo, faz a digitação, eu acho que mais do que nunca ele tem que se programar para poder fazer essa produção, né, esse processo corretamente. Porque se está na mão dele, legal, melhor ainda, lógico. Mas se ele também não conseguir colocar processo na coisa, ele vai ter uma demanda muito grande e não vai dar conta. Então, eu acho que o processo serve para todo mundo. Serve para quem tem uma equipe, para fazer cada setor como a gente, serve para quem o dono faz tudo, às vezes o dono vai lá vende, o dono vai lá digita, o dono faz tudo. Independente disso, o processo vai contar nesse momento, porque se você não se organizar rápido, você vai ser também engolido, né? Eu acho que nesse momento tem pão para todo mundo, eu concordo, mas quem quer vender bastante, se organizar bem. Sim, e é real isso aí. E só entrando um pouco agora na realidade de um dos primeiros processos que o gestor agora, eu falo, para o gestor tem que colocar, porque a gente sabe assim que o funcionário trabalhando de casa não pode ser de qualquer jeito. Então, só para a gente entender como que tem que ser um dos primeiros processos para o funcionário, eu falo, o gestor falando para o funcionário. Porque você pensa aí como funcionário, poxa, eu estou em casa com os meus filhos ou não, com a minha família, vou ficar de shortão, de pijama e vou fazer o que tem que fazer. Ou não. Quer dizer, esse ou não, pro gestor, não pode acontecer. O que cabe para o gestor? A gente tem que criar algumas regras, como a gente falou no início do vídeo, por exemplo. Você tem que colocar na planilha que você vai colocar disponibilizar para ele. Se você não tiver sistema, a gente falando aqui ainda para o cara do balcão, você tem que criar uma planilha com o seu mailing, o seu banco de dados, passar para o vendedor já esmiuçado o que você quer, e você vai falar para ele, ó, quero um mínimo de ligações com essa planilha devolvida para mim no final do dia. E também uma coisa muito importante é ter um feedback diário dessa base de dados, independente se a sua carteira ser sua ou não. Porque, de repente, ele vai te retornar no final da tarde e falar, poxa, Paulo, eu não consegui converter muita coisa, eu, de repente, não consegui converter nada. Mas você fica naquela, como você está em cima de planilha, você não tem um controle ali por sistema, se ele ligou de fato, se não ligou, ou se ligou com a qualidade que devia ligar. A gente fica meio refém disso aí. Só que a gente pode trazer ele para um mundo cômodo também. Tem pessoas que conseguem trabalhar de home office de pijama. Tem pessoas que não dão conta, ela tem que se vestir, trajar mesmo, colocar uma camisa, de repente, aqui no meu caso, uma gola polo, uma calça, para a gente aqui no subconsciente entender que a gente está naquela hora trabalhando mesmo. Porque senão, tem hora do almoço, depois tira aquela sonequinha, e depois vai brincar, e não tem nada demais com isso, não tem problema. Mas a questão é a gente saber que a gente tem uma tarefa ali como funcionário, de horas faladas ou de finalizar aquela planilha, independente do tempo, mas que a gente, sim, conclua dentro daquilo ali. E para quem tem filho, que também é o meu caso, é arrumar alguma outra atividade para os filhos, para assim, naquele momento que ele está focado ali na ligação, não é que não vai atrapalhar ou nada, mas a gente começar a dar atividades para elas fazer. Uma TV, um celular, sabe? A gente interagir um pouco, fazer um jogo de tabuleiro também com eles. No momento que tiver ali, para a gente fazer as ligações, tá com a mente totalmente clara e limpa para focar nisso aí. Como na sua realidade, como que você está pensando em fazer com a sua galera? Então, plenamente concordo com tudo que você disse. A falta de se vestir adequadamente para trabalhar, para mim, faz muita diferença. Se eu sentar na frente do computador de pijama, na cama, eu não vou render. Eu prefiro sentar, igual aqui no meu escritório em casa, eu sento no meu escritório, coloco uma roupa adequada, não precisa colocar sapato, maquiagem, mas não é isso. Mas você está vestido adequado, acho que o cérebro conecta, eu estou trabalhando. Sim, ele ativa isso aí. Então, tem gente realmente que consegue trabalhar de pijama, deitado na cama e render do mesmo jeito. Não é o meu caso. E eu acredito que não é também da maioria. Eu acho que a maioria precisa conectar o subconsciente ali. Então, o meu conselho é
se vistam para trabalhar, para quem tem essa dificuldade de conectar, como eu. E para as crianças também, tenho aqui uma criança de 5 anos em casa, e realmente eles se entediam muito rápido, né? Não Então, é? criar uma rotina para eles, antes de criar para a gente, cria uma rotina para ela. No caso da minha filha, eu criei uma rotina para ela. Tantas horas de desenho, depois você vai pintar, depois você vai brincar de escolinha. Na hora, paro, meu almoço, faço meu almoço, almoçamos todos juntos. E aí, brinco um pouquinho com a criança, ou tiro a sonequinha, se for o caso. Não é meu caso, mas aí eu brinco com a criança, porque ela vai sentindo essa falta e vai querer estar ali perto. E depois, na Sim. hora que começar a trabalhar, eu trabalho. E aí eu deixo bem muito claro para ela, ela já entende, ó, estou trabalhando, igual agora eu estou fazendo essa gravação e eu falei para ela, estou trabalhando. Então você brinca, diz Sem que você querer, sem querer, você e cria um aí processo para ela. E é louco isso, né? é muito Você também louco. cria um processo. É um processo da operação também, criar processo para as nossas crianças não ficar entediada ou de repente ficar batendo na porta, o pai, tal, mãe. Assim, pode acontecer e eles de fato ficam entediados muito fácil. A gente tem que dar atividade para eles se comunicarem, se conectarem e de repente no tempo deles ficarem ali e no tempo nosso ter aquele foco 100% total de render ou de pijama ou não tem problema. A Uhum. questão não é essa, a questão é você criar esses processos para ter essa identidade na sua hora trabalhada. Realmente, eu acho que é cada pessoa de um jeito, do mesmo jeito que cada loja trabalha de uma forma. Então, foi a minha experiência de tentar trabalhar de pijama e não dá certo. Então, por isso, eu acredito que, para mim, vale muito a pena tentar um lugar, vou trabalhar, roupa adequada, processo para criança, processo para mim, e aí sim eu consigo dar meu 100%, porque agora, nesse momento, em casa, e a equipe inteira em casa, o começo vai ser muito difícil. Os 2 primeiros dias a gente já ficou meio perdido. Então, a gente Sim. precisa criar esse processo para poder atender todas as dificuldades que a equipe vai ter. Então, Mas, ó, depois que engatilhar, eu não tenho dúvidas de que a gente vai vender muito bem. E eu falo a gente, todo mundo, não estou falando da minha equipe, estou sim, falando geral, porque é o momento de vender, o cliente precisa ter desse dinheiro. Como você já disse no começo, o cliente já está ligando para a gente perguntando: posso fazer? Foi para 84, caiu para a taxa de 80. Então, se ele já está instigado a pegar esse dinheiro, ele já está precisando, já está até fazendo é planos um para esse lead, na dinheiro, verdade, né? sim. E então eu acho que não tem como não vender nesse momento. Vai vender de qualquer forma. É só se você ficar parado mesmo, dormir, você não vai vender. De resto, você vai vender. É Mas real, né? melhor aproveitamento, 120%. E aí a equipe também tem que estar alinhada com todo o propósito, saber qual é o propósito, porque, lógico, que vender com a loja com porta aberta é muito mais cômodo para quem tem balcão. O cliente vem até a gente, agora não. A gente vai ter que fazer um desenho de até Mas ele digitalmente ou alguém fazendo rua. e é real isso aí. Porque a gente fala assim, ó, estamos no meio de uma crise dessa pandemia, vamos dizer assim, não no nosso mercado, mas uma crise mundial, vamos dizer assim. Só que todo coach que a gente consegue acompanhar, ele tira o S do crise e aí vira CRI. Você sabe, parar para pensar um pouquinho, nesse meio tempo que a gente está de home office, isso pode virar uma tendência, sacou? Isso pode virar uma tendência total. A gente estava conversando isso ontem. Por exemplo, você tem funcionário pedindo, de repente, para trabalhar em casa depois de passar tudo isso aí. Funcionário do seu back-office. De repente, você não precisa ter ela dentro da sua loja. De repente, você consegue fechar um prédio se você tiver um grande pessoal só fazendo back-office. Você consegue economizar. Ou seja, Tá bom. também da gente fazer esse piloto para daqui para frente, de repente, e se virar tendência isso aí? E se for bom para as duas partes, por que não, né? O funcionário trabalhar em casa para ele é cômodo. Para nós, às vezes, tira uma despesa de um prédio, por exemplo, um prédio comercial, e cada um na sua casa. Eu acho que desde se a gente conseguir criar esse processo redondinho, não tem por que dar errado. E o dia que eu fui anunciar para a nossa equipe que a gente ia ficar em home office, eu disse para eles, vamos enxergar isso como oportunidade, igual você falou, a crise tira o S, vira e cria, né? Então, essa oportunidade da gente aprender, às vezes, uma nova forma de trabalhar. Quem sabe isso aqui está vindo? Não acho que é só por isso, mas, lógico. Mas, quem sabe isso acontecendo, a gente consegue descobrir, nós e muitas outras pessoas, uma nova forma de trabalhar, muito mais cômoda, muito mais em conta,
A gente, às vezes, até consegue remunerar melhor o funcionário ele estando na casa dele. Desde que ele faça a parte dele, eu faço a minha parte, ele faz a dele e toda a roda gira para todo mundo. O processo, né? A gente fala sempre em processo porque isso é muito importante. A partir do momento que segue o processo desde o início ali da prospecção, onde faz os filtros dos mails e tudo mais, até o final da formalização, digital ou não, a gente consegue fazer isso aí da onde for, de casa, do trabalho, da onde você estiver, você consegue analisar tudo isso aí. E olhando os itens que a gente separou, o que mais a gente tem para passar para a galera aí, Vanessa? No call center, a gente não falou um pouco sobre call center ainda. Eu acho que o call center fica mais fácil, porque a maioria dos call center tem. Eu falo trabalhar em home office é mais fácil, porque ele tem sistema, e com o sistema fica muito mais fácil de você gerenciar o que está sendo feito, não só para cobrar o seu funcionário, não só por nível de cobrança, mas o nível mesmo de gestão, de saber se está dando certo, de saber se vai ser o suficiente aquele tanto de venda. Então, eu acho que o call center tem essa vantagem. Tem balcão que tem sistema, sim, já, vários. Tem muito sistema legal no mercado. Mas o call center, eu acredito que 100% tem sistema para trabalhar, senão não tem como, não tem fluxo suficiente. Então, o call center tem o cara que decidiu ir para casa também, e tem o call center que está ainda trabalhando lá com as devidas precauções, estão lá ainda todos os dias dentro do prédio com o distanciamento necessário. A regra call center é uma realidade diferente, né? O cara pode ficar aberto ou não. Ele vai. Se ele tem uma equipe muito grande, logicamente, nesse momento, eu acredito que muitos já, inclusive, já estão adotando home office também, até porque é muito mais fácil de você controlar a hora do cara. Você tem um sistema ali, você pode ter N sistemas em que, para fazer a ligação, ele tem que logar no sistema, e ali fica registradas as ligações numa nuvem e ele consegue controlar e auditar tudo isso aí. E isso aí é muito louco, porque aí vamos dizer que é o nível hard já, que ele consegue fazer tanto o nível da venda quanto o processo da gestão de uma forma totalmente automatizada. E sobra mais tempo para ele olhar a visão da empresa de uma forma mais macro, olhar de verdade, por exemplo, fazer esses filtros, que acho que é o primordial agora, fazer os filtros que tem para fazer dentro da carteira dele, para onde ele vai atacar. Isso daí para o call center é muito mais fácil. Como ele vai estar com todo o sistema na mão, ele consegue fazer vários filtros e assim a prospecção é bem maior também. Ou seja, para ele fazer esse tipo de situação nesse momento, de repente, é muito mais fácil virar tendência do que para um cara que está no balcão, que ainda depende de planilha, mas também que dá super certo e não tem nada demais com isso. Mas a demanda de home office tende a aumentar mesmo nos próximos dias. Tanto que aqui na nossa realidade, a gente foi falar com o nosso pessoal que instala os VoIPs nas máquinas, e ele falou, eu estou com uma demanda altíssima, tem 700 pessoas esperando eu entrar na máquina para poder instalar. Então, todo mundo partiu para o home office mesmo. E eu acredito que isso vai ser tendência depois que essa crise passar. É real. É acontecendo a crise, mas a gente está criando aqui, porque como a gente falou em outros vídeos, o nosso negócio movimenta a economia, senão, mesmo sem os 5%, não ia injetar 23 bilhões de reais na economia. Isso daí faz girar mesmo. Acho que não tem um outro negócio que gira tanta economia igual o nosso. E assim, vamos falar um pouquinho dos 5%. Isso daí é um assunto que ainda está em pauta para ser votado. Eu acredito que é uma coisa que vai acontecer de fato, porque ele vai injetar muito mais que o dobro, porque se você pegar 5%, dá R$50 de margem, gera um contrato aí de mais ou menos uns 2.800 até R$3.000. E a gente falando do salário mínimo, tá? Tem muitas pessoas que recebem um salário bacana, onde esse ticket vai para as nuvens, ou seja, vai ser um outro boom e de repente nem vai estar mais com essa pandemia rolando. Mas também a gente pode voltar naquela, falar, ó, de repente vira tendência isso aqui que a gente está fazendo agora no home office. Pode ser que vire tendência, ou seja... 5%, Paulo, eu acho que até foi bom ser duas coisas separadas. Porque a gente faz 84 meses, reduz a taxa para 1.080, faz tudo que tem que ser feito, atende nossa demanda, e aí libera 5%, quem ainda precisa vai lá e pega. Quem sabe que o tomador vai lá e vai pegar novamente esses 5%. São duas coisas separadas, a gente consegue gerir de forma melhor. Então, eu acredito que ser de forma separada é estratégico, não foi por acaso, que não aprovou de uma vez. E, às vezes, eles estão vendo até necessidade. Se atender a demanda, atender a necessidade desses 23 bilhões que vão entrar, que eu acho que não, porque a crise
vamos dizer assim, que vai demorar para se recuperar, né, economicamente falando, porque tem pequenos, vamos dizer, de outros setores até, que vão quebrar com isso, infelizmente. Então, eu acredito que para se recuperar economicamente, a gente vai aí um bom tempo. Então, esse dinheiro é primordial. Eu acho que você vai analisar. Eu acho que a economia vai analisar os ministros e ver a necessidade desses 5%, que eu acredito, na minha opinião, que vai ser inevitável. Mas eles serem de forma separada e ter liberado uma coisa primeiro e outra depois, eu acredito que tenha sido proposital, sim. Total. Então, só dando uma recapitulada: filtro, processo, ação e gestão. Você, Feedback, gestor, empresário, auditoria. empreendedor, não esqueça desses pontos cruciais. Vai fazer a diferença. No final faz. É. Então, eu coloquei aqui também a mesma coisa que você disse, separar para se preparar. Hoje, o gestor que puder sentar, separa o que você quer trabalhar, envia uma quantidade para o seu home office lá, para o seu vendedor, analisa como ele trabalhou essa quantidade, porque para ele também é novidade, pode ser que ele se sinta perdido, manda ali uma quantidade para ele trabalhar, 100, 200 nomes, e vê como ele se comporta em relação a isso. Pede feedback, quanto mais feedback durante o dia, melhor, porque ele vai se sentir seguro que tem alguém ali olhando por ele, analisando o que ele está fazendo, se está dando certo, se está dando errado, e você também sentir mais segurança se você está no caminho certo. Depois desse feedback, auditar esse serviço também é essencial, porque realmente o cara em casa, até eu mesmo em casa, você em casa, às vezes pode cair um pouco a produtividade. Então, fazer essa auditoria, ele falou com 30 clientes, liga para os 3 e faz essa auditoria e vê se realmente está tudo ok, se está rodando do jeito que você está imaginando. E depois dessa auditoria, fez a venda, fechou a venda, seja ela digital, seja não digital, fazer a confirmação que a gente fala, ligar para o cliente, fazer aquela confirmação de auditoria mesmo. O senhor fez em 84 vezes, na parcela de tanto, tem o scriptzinho lá com essa auditoria. Então, isso realmente segue esse padrão, não muda nada de auditar, de gravar a ligação, não muda nada. Para quem não tem sistema para gravar, coloca lá o aplicativo no celular, tem um monte de aplicativo até gratuito, que você consegue gravar essas ligações. Então, não sei, provavelmente quem está em home office não tem sistema, deve ter dado um celular para cada vendedor, para estar ligando. Coloca ali a gravação de voz para você saber o que está sendo vendido e depois faz um backup disso e arquiva isso para o futuro. E para a rotina, o que nós falamos foi a rotina para quem tem a criançada em casa, a organização para você ter um local de trabalho, uma roupa adequada de trabalho, se for necessário para você, como é para mim, um lugar fixo, um lugar arejado, que não seja cama, que não seja na frente do Netflix, porque a gente pode se enganar ali e estar achando que está trabalhando e não está. E as vantagens do home office, que é o ganho de tempo, a gente analisar sempre isso, para quem trabalha aí nos grandes centros, sair de casa, demorar 2 horas para chegar no seu trabalho, esse tempo você vai estar ganhando dentro da sua casa. Isso eu tenho certeza que é um valor enorme, tanto para o gestor como para o funcionário. Essas 2 horas que você perde em trânsito, você está ganhando em qualidade de vida. Vamos aproveitar esse momento, porque se for bom para todo mundo, a gente aprende a trabalhar diferente. Total, real. E vem com a gente, porque aqui no Profissão Corban, a resenha é diferente.